Obrigada, Ellen. Davidson, você está por aí? Estou aqui. Posso começar? Pode abrir a sua câmera, que eu ainda não estou vendo você. Pronto, olha ele aí. Muito bem. Pode compartilhar a tela também. Pronto. Estamos vendo e ouvindo você bem. Pode começar. Boa tarde, gente. Meu nome é Davidson Muniz, sou orientado aqui pelo professor Rafael Alves de Oliveira e vou apresentar para vocês o nosso trabalho, que é intitulado A Memória Atômica Eficiente utilizando a absorção eletromagneticamente induzida. Primeiramente, eu vou apresentar uma introdução, falando um pouco sobre esses dois efeitos, a absorção eletromagneticamente induzida e a transparência eletromagneticamente induzida. Vou falar um pouco sobre como funciona o armazenamento de luz. Vou apresentar o nosso modelo teórico e apresentar os resultados e discussão e concluir por fim. Bem, inicialmente, vamos considerar uma interação entre um feixe e um sistema atômico, como esse aqui na imagem, certo? Vamos considerar um sistema atômico que consiste de dois níveis, um nível fundamental e um nível excitado. Vamos considerar que esse feixe ele pode ter aqui um comprimento de onda, uma frequência igual à frequência de ressonância dessa transição, ou com uma certa diferença aqui, com certa dessintonia, delta. Como vai ser a absorção desse feixe pelo sistema atômico? Bem, aqui nesse gráfico vermelho, nessa linha vermelha, nós vimos que a absorção desse feixe é máxima para delta igual a zero. Quando esse feixe ele tem a frequência igual à frequência de transição, essa absorção ela é máxima, certo? Acontecendo essa absorção, sendo máxima ou não, após um tempo esse átomo vai decair espontaneamente para o nível fundamental. E quando ele decai, ele emite mais uma vez uma radiação, certo? Nós podemos perguntar, essa radiação, ela tem algo a ver, ela tem alguma relação com esse feixe que foi incidido no sistema inicialmente? E a resposta é não. Então, interações puramente ressonantes como essa não são capazes de armazenar informação. Mas é sempre assim? Bem, não é sempre assim. Quando nós consideramos essa outra configuração, o sistema atômico agora é incidido por dois feixes, aqui nós chamamos de W e W', certo? E nós modelamos agora esse sistema dessa forma, agora com dois estados degenerados fundamentais, dois estados degenerados excitados, com os feixes fazendo esse acoplamento específico. Se nós olharmos a absorção agora de um desses feixes, vamos encontrar um resultado bastante interessante. Vamos encontrar algo muito diferente, né, na ressonância. Ao invés de um máximo comum aqui, nós podemos encontrar ou um cancelamento dessa absorção, que é o que nós chamamos de transparência eletromagneticamente induzida, ou um pico dessa absorção. Isso acontece unicamente quando esses dois feixes são coerentes entre si. Isso é um efeito puramente coerente. Quando, por exemplo, esse feixe ele pode ser dividido em dois, na verdade, né, e ser colocado nessa configuração aqui, e por eles serem coerentes, por terem uma relação entre si, é que esse efeito coerente acontece. Ou a transparência, que é o cancelamento da absorção na ressonância, ou a absorção eletromagneticamente induzida, que é um pico de absorção acima desse máximo comum. Então, nesse contexto, nessa condição de coerência dos dois feixes, o sistema é levado a uma dessas duas condições, né? Ou absorção ou transparência. Então, o armazenamento de luz tem sido estudado majoritariamente na condição de transparência eletromagneticamente induzida. O que nós vamos fazer aqui é comparar essas duas condições, tanto a transparência como a absorção. E o que faz o sistema estar em uma condição ou em outra é esse parâmetro B. E o que é esse parâmetro B? Esse parâmetro B é a transferência, a taxa de transferência
de coerência. Como eu falei, esses dois feixes eles precisam estar coerentes. Essa coerência ela é transferida, ela é induzida, digamos assim, no meio. Então, existe uma coerência aqui nos estados excitados. Assim como antes, os átomos nos estados excitados eles vão decair para os estados fundamentais. E quando eles decaem para o estado fundamental, eles podem decair preservando a coerência que eles tinham quando estavam nos estados excitados, ou eles podem decair sem preservar essa coerência. Então, quando eles preservam a coerência, é B igual a 1. Foi uma taxa de transferência de coerência igual a 1. Toda a transferência que estava nos estados excitados foi transferida para o estado fundamental. Quando é B igual a 0, não há essa taxa, não há essa transferência de coerência. E então dá origem a esses dois efeitos aqui. Então, como funciona esse armazenamento de luz? Que agora é possível, tendo em vista que os dois feixes são coerentes. Então, mais uma vez aqui, né? Repetir a imagem, dois feixes coerentes são incididos aqui no sistema atômico, certo? Eles estão ligados durante um longo tempo, certo? Durante um longo tempo suficiente para o sistema ser levado ao estado estacionário. Após isso, esses dois feixes são desligados por um tempo TS, que é o tempo de armazenamento. Logo após, nós religamos o feixe W', que agora nós chamamos de R, é o feixe de leitura, e o próprio sistema vai gerar o feixe G. Então, armazenamento de luz não consiste em prender a luz, mas sim em pegar uma informação que está na maneira óptica, convertê-la numa informação de maneira de excitação atômica e, após, ser capaz de recuperar essa informação quando a gente injeta um novo feixe. Então, esse feixe G, ele sim tem total relação com esse feixe W. Ele é uma cópia desse feixe W. Ele tem a fase igual, ele tem um comprimento de onda igual. Então, fomos capazes de, por meio de efeitos coerentes, armazenar a informação da luz no sistema atômico e, depois de um tempo TS, fomos capazes de recuperar esse sistema. Então, qual é o nosso modelo teórico? Como já mostrei a vocês, nós consideramos aqui um sistema de 4 níveis, certo? Um sistema fechado, nós consideramos um sistema fechado, uma configuração tipo M, com os dois feixes fazendo esse acoplamento específico. Nós utilizamos uma abordagem semiclássica, onde os campos são clássicos e os átomos são quantizados, certo? Nós obtivemos as equações de Bloch do sistema e resolvemos elas perturbativamente, considerando que o feixe W' é mais forte do que o W. E aqui eu mostro para vocês a equação referente a esse campo G, que ele é gerado após a leitura. Há outras 15 dessas equações, né, que regem esse sistema. E nós também negligenciamos, nós desprezamos os efeitos de propagação desse feixe G. Então, quais resultados nós obtemos? Então, vamos aqui estudar na etapa de leitura do nosso armazenamento de luz. Vamos considerar aqui, então, qual é o comportamento desse feixe G ao longo do tempo. Bem, aqui nós temos a comparação na intensidade desse feixe G ao longo do tempo para as duas considerações, para as duas possibilidades, B igual a 0 e B igual a 1. Para B igual a 0, nós vemos que ele é muito pequeno. Precisamos dar um zoom aqui, para sermos capazes de ver, né, em comparação com B igual a 1. Então, veja que em B igual a 1, quando há uma absorção eletromagneticamente induzida, o feixe foi com uma amplitude 100 vezes maior, bem mais largo e dura bem mais. Então, o sinal em IA é um sinal muito maior, apesar de haver uma absorção eletromagneticamente induzida. Por que estudava-se mais em AIT? Por que fazia-se mais armazenamento em AIT? Porque supunha-se que um meio transparente seria um meio melhor para gerar esse feixe G. Mas nós mostramos aqui, analiticamente, que não, que em IA esse feixe é bem melhor. Prosseguindo, analisando esse feixe G, se nós alterarmos a potência, a intensidade desse feixe R, como é que varia o pico do sinal desse feixe G, o ponto máximo desse sinal? Então, o máximo desse sinal, em função da potência, ele satura, ele obtém um valor máximo, certo? Para ambas as condições. Mais uma vez, em IA, o máximo que é cerca de 100 vezes maior. E a largura desse sinal, como varia em função da potência? Ambos tendem para um valor pequeno. Então, o sinal G ele vai estreitando à medida que a potência de R aumenta, certo? Porém, o EIT ele estreita muito mais rapidamente, enquanto o EIA ele é mais estável. Eu posso aumentar a potência e o sinal não afina tão rapidamente, mas ambos vão afinando à medida que eu vou aumentando a potência.
E agora, o que é mais interessante, né? É a energia relativa. Se nós calcularmos a energia desse feixe G e dividirmos pela energia do feixe R, qual é essa eficiência de energia? Quanto é essa eficiência de energia? Então, veja que em EIA, a eficiência de energia é muito maior, é cerca de 100 vezes maior, certo? A despeito de tudo que foi feito até agora, considerava-se que a IT era, sim, a melhor condição. Nós estamos mostrando que não é, certo? Então, a energia em EIA ela é 100 vezes maior. E ambas as condições também há uma saturação de energia. Certo? Se nós aumentarmos a potência R, vai haver aqui uma saturação, mesmo que nós aumentemos mais a potência de R, a potência de G, a energia de G não vai aumentar, certo? E aqui também, o pico de energia em EIA, ele é um pouco maior, para uma potência de R um pouco maior do que em AIT. Significa que nós podemos aumentar um pouco mais a potência de R e ainda assim não saturar o sistema em relação a AIT. Aqui nós temos alguns feixes, mais uma vez, estamos vendo aqui gráficos de G em função do tempo, certo? Então, aqui só se evidencia o que eu já falei antes, né? Que à medida que a gente aumenta a potência de R, aqui em AIT vai afinando o sinal, e em A praticamente continua com a mesma largura. E em A aqui ó, dura bem mais do que em AIT, certo? E a amplitude aqui é cerca de 100 vezes maior. Então, por que isso se dá? Mais uma vez, eu falei lá no início que é um efeito coerente. O que necessita para que haja o armazenamento da informação da luz é a coerência do meio. Então, de todas as coerências que existem aqui no sistema, a coerência que dura mais tempo, que é onde é armazenada a informação, é a coerência sigma-CB, a coerência dos estados fundamentais. Ela decai mais lento do que as outras coerências. Então, é nela que é armazenada o sistema. Então, veja como essa coerência CB, ela decai muito mais rapidamente, esse aqui preto, quando nós estamos no regime de AIT, certo? Ela decai muito mais rapidamente. Porém, como nós estamos no regime AIA, ela já começa com um valor maior e ela decai mais lentamente. Por quê? Porque a coerência nos estados excitados, A e D, tá aqui o sigma AD, compensa a perda de coerência no sigma CB. Não há uma transferência de coerência, o parâmetro B não é igual a 1, então a coerência que há nos estados excitados é transferida para os estados fundamentais, de tal forma que sigma CB não decai como em AIT. Ela já começa maior e decai com a taxa menor. Analisando também os pulsos em função do tempo de armazenamento, nós já podemos claramente ver que o pulso vai diminuindo à medida que a gente demora mais a armazenar. Quanto mais tempo a gente demora para realizar a leitura, menos informação a gente vai ter. Isso é condizente, né, com o fato de que a informação é armazenada na coerência dos estados fundamentais. Essa coerência vai decaindo ao longo do tempo. Como essa decoerência, como essa perda de coerência é a mesma, tanto para EIA como para EIT, a gente entende, então, porque a energia ela varia com a mesma taxa, ela decai com a mesma taxa, tanto em EIA como em AIT. Esse decaimento da energia desses pulsos em função do tempo de armazenamento tem o mesmo decaimento, certo? Tanto para AIT como para IA, justamente porque a informação é armazenada na coerência dos estados fundamentais, que tem uma taxa de decoerência igual para ambas as condições. Então, concluindo, a intensidade máxima e a largura dos feixes são muito maior em AIA do que em AIT. A energia extraída do sistema é muito maior em AIA do que em AIT, o que mostra a viabilidade do uso de AIA para armazenamento de luz. O decaimento da memória atômica é o mesmo, tanto em AIA como em AIT, o que mostra, né, que o armazenamento é feito depende da decoerência dos estados fundamentais. E no momento nós estamos estudando a influência dos campos de escrita e da propagação do campo gerado, e também estamos tentando fazer experimentos para apoiar as nossas conclusões. Esses são os meus agradecimentos, e é isso. Beijo, obrigada, foi ótima a tua apresentação. Agora vamos para as perguntas, tá certo? Bom, o Tennyson, desculpa, Davidson é você. Tennyson está perguntando o seguinte, tem algumas perguntas, tá? A primeira é, existe alguma relação entre coerência e degenerescência? Então, degenerescência.
Você me escuta bem? Porque eu estou com fone aqui, eu não estou com a dúvida se está... Ah, eu não consigo agora responder, Cícera, se há alguma relação entre... o que é a coerência? Vou explicar então melhor o que é coerência. A coerência é a relação que existe, né, entre os átomos naquele sistema ali. Em primeiro lugar, a coerência dos feixes é uma relação entre os fótons. Os fótons estão relacionados, existe uma fase entre eles. Eles não se movem aleatoriamente, eles estão conectados. E quando aqueles feixes são incididos no sistema atômico, os átomos eles vão sentir, vamos dizer assim, né, aquele feixe e vão também dançar conforme a música, digamos assim. Eles entram num estado agora de relacionamento entre si. Eles não mais são regidos de forma aleatória, mas eles estão relacionados e se movem, e a excitação atômica daqueles átomos no sistema está relacionado. Isso é o que é a coerência atômica e o que é a coerência óptica dos feixes, certo? Tá ótimo. Obrigada, Deus. Mais uma pergunta de tempo. Qual foi o método de perturbação que você usou? Isso. O método de perturbação que a gente utilizou, a gente considera, Denison, que o campo W ele é bem mais fraco, certo, do que o campo W'. Então, quando a gente escreve as equações de Bloch, em algumas considerações a gente pode desprezar esse campo W, certo? E vai fazendo aí ordens de perturbação, desprezando o efeito do campo W. Esse é o nosso método. Obrigada. Mais uma pergunta do professor Reza. Parabéns, Davidson, parabenizando a sua apresentação. Obrigado. Como é a dependência dos seus resultados à temperatura? No ponto de vista de aplicações, pode dar algum exemplo para a vida real? Pronto. Então, nós no momento não estamos considerando a temperatura, a agitação dos átomos, certo? Nosso modelo, nós consideramos átomos frios, certo? Átomos parados. Embora experimentalmente, lá no laboratório da UACS, a gente vai fazer com átomos em temperatura ambiente. Aí nós vamos poder ver melhor como é que vai se dar a questão da temperatura. E, na prática, esses sinais de AIT, esses sinais de AIA, estão sendo estudados, né, como podem ser aplicados para memórias atômicas, para magnetômetros, porque esses sinais são bem sensíveis à aparência de campo magnético do meio. Então, pode ter aplicações em magnetômetros, em armazenamento quântico, e por aí vai. Pronto, obrigada. Mais uma pergunta agora da Flávia, também nossa aluna aqui da nossa pós-graduação de Engenharia Física. Ela diz, parabenizo pela sua apresentação, né? Ela também gostou, Obrigado. como todos nós. E pergunta o seguinte, de quanto seria o tempo característico do armazenamento de luz para as condições de E e A? Pronto, é IA. Então, esse tempo de armazenamento, hoje, eu tenho considerado 10 microsegundos, certo? 10 microsegundos. Mas esse tempo de armazenamento fica a nosso critério. A questão é, quanto maior ele for, menos informação eu vou ser capaz de extrair do meio, porque a informação vai se perdendo ao longo do tempo, certo? Certo. Aí, algumas perguntas que vieram pelo YouTube, tá certo? O Jerônimo pergunta o seguinte, os campos de escrita interferem na eficiência de armazenamento? Com certeza. Nós hoje já estamos estudando, né, a influência do campo de escrita nesse armazenamento, certo? Nós estamos encontrando resultados bastante interessantes, mas ainda não tenho conclusões a falar. Mas estamos hoje estudando e vendo que tem influência sim. Certo. Aí a Cristina Lima também quer saber o seguinte, é possível ter o processo de armazenamento com feixes incoerentes? Não. Se nós repetirmos esse processo com feixes incoerentes, nós não vamos ter o sinal DRT e AIA, nós não vamos ter armazenamento. A chave é a coerência. Entendi. Ótimo. Aí o Carlos Emanuel quer saber o seguinte, por que quando a potência do feixe de leitura é muito alta, a informação não é destruída? Isso. Então, ela vai sendo destruída. Nós podemos ver que ela tem um máximo, né? E a partir daquele máximo, ela começa a ser destruída. Porém, se a gente aumenta essa potência, ainda assim, a informação ela está lá.
ela está lá, ela vai ser extraída em alguma medida, certo? Então, por isso que tem aquela saturação. Certo. Mais uma pergunta. Deison, a gente está explorando bastante você aqui, né? Mas é porque sua Ótimo. apresentação foi maravilhosa e gerou muitas dúvidas, tá certo? A galera está bem interessada aqui na sua apresentação. Ó, o professor Ramon, ele parabeniza também pela sua apresentação, tá certo? Obrigado. E ele queria entender melhor o que você quis dizer com a aplicação em magnetômetros. Ele Ok. não conseguiu compreender muito bem esse exemplo que você deu. Esse sinal aqui de EIT e EIA, deixa eu mostrar aqui. Esse sinal aqui, essa largura desse sinal, ela é muito sensível também à presença de campos magnéticos, certo? Então, quando a gente incide o feixe, depois a gente for fazer uma leitura desse sinal, a presença de campos magnéticos vai influenciar na largura desse sinal. Então, medindo essa largura, a gente consegue medir a presença de campos magnéticos. É uma possibilidade. Entendi. Paloma também, pelo YouTube, ela pergunta o seguinte: tem alguma dificuldade maior em montar a memória na condição de EIA do que na EIT? Isso também seria uma vantagem, né, da EIA? Pronto, olha, a condição de EIA, aqui também é uma questão prática a ser falada. Dificilmente nós vamos conseguir uma situação real em que B é igual a 1, em que toda a coerência dos estados excitados chega ao estado fundamental. Então, uma condição em que B é igual a 1, na prática, ela é praticamente impossível, certo? Porque existem campos magnéticos espúrios no sistema, existem colisões dos átomos, de tal forma que quando esses átomos decaem, eles não decaem completamente coerentes. Então, existe uma perda aqui, certo? Então, sim, há uma dificuldade em colocar o EIA em prática com B igual a 1, mas podemos conseguir B menores, né, na prática, entre 0 e 1, certo? Certo, compreendido. Davidson, muitíssimo obrigada pela tua disponibilidade, pelo teu tempo. Foi uma ótima apresentação mais uma vez. É Eu bom que frisar, agradeço. né? Obrigada. Obrigado. Daqui a